No bloco anterior, nesta conversa que estamos tendo hoje com o conselheiro e presidente do TCE, Valério Mesquita, nós deixamos no ar uma pergunta. O programa de inspeção anual nos municípios junto ao governo do Estado está programado para quando, doutor Valério? Já iniciamos 2 tipos de inspeção. A primeira, por solicitação do Ministério Público junto ao Tribunal, Ministério Público junto ao Tribunal, para que os telespectadores conheçam, ele é constituído de 7 procuradores, como também o plenário do tribunal é constituído de 7 conselheiros. O Ministério Público solicitou uma inspeção extraordinária nas contas públicas do governo do Estado relativas ao exercício de 2010, de janeiro a dezembro. Essa inspeção tem como relator o conselheiro Paulo Roberto Chaves Alves. Ela já está em pleno andamento e até o 2º semestre ela deverá colher todos os resultados, submetê-las ao Ministério Público, ao corpo instrutivo, Ministério Público e depois ao próprio relator que vai emitir o seu julgamento. Essa é a primeira inspeção. A outra inspeção é através da primeira Câmara de Contas. A primeira Câmara de Contas reúne exatamente 3 conselheiros, sob a presidência, a primeira Câmara, do conselheiro Alcimar Torquato, que é o nosso decano, é o conselheiro mais antigo. E, então, essa primeira Câmara, ela inspeciona, ela julga também os processos dos municípios do Rio Grande do Norte, prefeituras e câmaras municipais. E ela tem um cronograma anual que vai neste primeiro semestre e vai do 2º semestre dos diversos municípios do Rio Grande do Norte. A opção tomada pela primeira Câmara do Tribunal este ano foi por aqueles municípios mais problemáticos, aqueles municípios mais reincidentes, aqueles municípios que têm problemas em suas prestações de contas, que desobedecem aos prazos. Então foram escolhidos esses municípios para serem inspecionados. É um dos critérios. Esse é o critério mais... É o que foi mais acolhido pelos senhores conselheiros que pertencem à primeira Câmara. Então, ela já está em execução, certo? Em diversos municípios. Pode ser na região do Oeste, pode ser na região do Seridó, Agreste, etc. Eu achei que fosse um sorteio, mas não tem... Não é sorteio, não. Tem critérios... O critério foi esse. Perfeito. Uma das coisas que a Justiça, os juízes reclamam e membros da Justiça é sobre a quantidade de processo excessiva para pouca quantidade de juízes. No caso do TCE, existe um acúmulo de processo ou a demanda está de acordo com a quantidade de conselheiros? Na verdade, o tribunal não nega que existe acúmulo de processo. Isso existe em qualquer tribunal. E é o grande desafio, jornalista José Pinto Júnior, que eu estou enfrentando. É o grande gargalo do tribunal, é a quantidade de processos. Agora, para isso, eu estou contando com o apoio dos meus colegas conselheiros, do Ministério Público junto ao tribunal, e estabelecemos uma correição. O que é exatamente a correição? Queria que você explicasse para a gente. Correição é o seguinte: ela está sendo presidida, coordenada pela corregedora do tribunal, a conselheira Maria Adélia Salles, a ex-presidenta, a qual substituí no tribunal. E então ela montou uma comissão que está percorrendo os demais órgãos do tribunal, onde existem os acúmulos do processo. Processos de pessoal. Quais são os processos de pessoal? São os processos de aposentadoria, processo de pensão e processo de nomeação. Então, a correição já passou por esse departamento de pessoal, já fez o seu levantamento e depois ela foi para o DAE. O que é a DAE? O DAE é o cartório do tribunal. É onde os processos vão para citar os gestores. Lá também tem acúmulo de processos. Já passou por lá, já fez o levantamento com as sugestões para ver o quê? Me permitam a expressão, a desova dessa quantidade de processos, certo? Já estamos indo agora para a DAD. A DAD o que é? É o órgão da administração direta do Estado. São os processos que estão acumulados lá, das secretarias de Estado, de todas as secretarias, do governo de Estado, das licitações. Estamos indo para lá agora para justamente fazer o levantamento e equalizar o número de processos através de súmula, de julgar processos que tenham a mesma destinação específica,
o mesmo tema, 100, 200, 300 processos, e nós então, por um voto só, nós tirarmos esses processos de pauta, para acolher, então, a grande demanda diária que tem continua de processos, chegando. que continua chegando. A entrada de processos é maior do que a saída. Então, o acúmulo a tendência é cada vez mais Exatamente. Esse é o desafio aos atuais, não é só para mim esse desafio, são para todos nós. Para fazermos o quê? Concomitantemente, nós julgarmos processos da gestão atual e julgarmos processos das gestões passadas, para poder, pelo menos, equilibrar essa sistemática de processos, tudo dentro do planejamento estratégico, que é uma espécie de constituição de Bíblia do Tribunal de Contas.